Voltamos com o Toda Mulher, falando hoje a respeito das técnicas de reprodução assistida, a inseminação artificial e também a fertilização in vitro. Doutor Roberto, quais as chances de ter gêmeos, trigêmeos numa inseminação, uma fertilização in vitro? Isso, na verdade, vai depender muito da quantidade de embriões que forem transferidos para um determinado casal. Lembrando que, de acordo com a última resolução que foi publicada pelo CFM agora, no final de 2010, a gente começou a restringir bem o número de embriões possíveis de serem transferidos para cada paciente. Então, para vocês terem uma ideia, antigamente não havia uma restrição. E aí o número de gestações gemelares, trigemelares, quadrigemelares eram muito maiores. Atualmente, com o avanço da técnica e da qualidade do método, a gente passou a restringir bem. Então dá para ver antes que aquele óvulo... Dá para ter uma boa ideia de se a paciente vai ou não vai ter uma chance maior ou menor de ter uma gestação múltipla, eu diria. Por exemplo, até 35 anos, atualmente, pela nova resolução, nós só podemos transferir no máximo 2 embriões por paciente. Entre 35 e 39 anos, no máximo 3. E acima de 40 anos, no máximo 4. Por que essa diferença na quantidade de embriões? Porque com o passar da idade, conforme a gente havia conversado no bloco anterior, a qualidade do óvulo ela vai diminuindo. A chance daquele óvulo ter alguma alteração que vai resultar num embrião inviável é muito grande. Então, com o passar da idade, a chance de dar certo o método diminui. Então, como é que você faz atualmente para tentar compensar isso? Você tem 2 possibilidades. Uma é transferir mais embriões. A outra é a utilização de métodos de rastreio genético, chamados de diagnóstico genético pré-implantacional, onde você faz uma biópsia desse embrião, tira algumas célulazinhas dele, antes de fazer a transferência, e manda essas células para análise, e você faz uma pesquisa de síndromes e de alterações do material genético naquele embrião. E aí você consegue selecionar os embriões que tem um cariótipo. Cariótipo é o material genético do embrião normal, e esses teriam uma chance muito maior de resultar numa gestação. De modo que, se nós transferirmos com certeza só embriões normais, a tendência é você transferir cada vez menos embriões e chegar ao ideal, que seria um único embrião sempre. Uhum. Em termos de taxa, eu diria que aproximadamente 20% das gestações resultantes de fertilização in vitro seriam gestações gemelares, ou diria assim, gestações múltiplas. Agora, doutor, esse debate está sendo muito popularizado porque esse tema entrou na novela. Né? Sabemos até que vocês ajudaram na assessoria do autor. Isso. E como é que o senhor está vendo? Realmente a novela está passando o que pode ser feito, ou tem algumas diferenças aí? De um modo geral, a parte técnica da novela tá bem direitinha. Eu acho que você tem aí um certo grau de liberdade poética, eu diria assim, da parte dos autores, que é compreensível, mas acho que a única coisa que a gente tem que deixar claro é essa questão da doação, como está sendo realizada na novela. A doação ela tem que ser, primeiro, aqui no Brasil ela tem que ser altruística, ou seja, não pode haver nenhum ganho comercial nessa doação, seja da parte do homem, do sêmen, como seja da parte dos óvulos da mulher. E a outra coisa que é muito importante é que a doação ela tem que ser anônima. As partes não podem saber quem que está sendo doador, ou quem que está doando, quem que está recebendo. Em princípio, uma vez doado o material, esse material pode ser usado para qualquer paciente que seja compatível com aquele material. Isso tudo é registrado em lei? Sim, registrado em resoluções do Conselho Federal de Medicina.
a parte de legislação da infertilidade, da reprodução, ainda é uma parte muito nebulosa ainda. Nós nos regulamentamos baseados nas resoluções que nós temos do Conselho Federal de Medicina, que até foi atualizada recentemente, mas não existe lei, existem essas resoluções. Então a gente tenta sempre seguir isso da forma mais ética e estrita possível, porque a gente sabe que qualquer confusão nessa área pode resultar em problemas importantes mais à frente. E nessa situação, então, da novela, seria impossível pegar um espermatozoide conhecido, pegar alguém que está ali de amizade e já direcionar o espermatozoide para aquele óvulo específico. Nesse caso particular, não seria permitido fazer isso pelas nossas resoluções. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a gente fica restrita, a doação não pode ser feita por nenhum membro ou familiar da equipe que trabalha num determinado centro de reprodução. Por exemplo, eu, sendo diretor de um centro, não posso jamais doar material para realização de uma inseminação, seja em quem for. Isso é proibido. E da mesma forma que uma funcionária minha não pode, mesmo que ela implore doar óvulos para o meu centro. Isso Agora, a pessoa, não é permitido, né? Fora da doação, a pessoa pode congelar o seu espermatozoide ou o seu óvulo especificamente. Sim. A gente entra num outro mérito também muito interessante também, a parte do congelamento de sêmen, ela já é mais bem definida na medicina, ela já tem bem mais tempo, a gente já tem sêmen congelado aí há 20, 30 anos, seja porque o marido, o homem, fez uma vasectomia e quer, pelo sim, pelo não, ter ali algum material guardado, caso ele queira ter mais um filho, se arrependa depois, que a gente sabe que a reversão desses métodos não é um procedimento muito simples, ou seja, que eu acho que é o mais interessante no caso, por exemplo, de pacientes que tenham câncer e que vão ter que se submeter a algum tipo de quimioterapia ou radioterapia, e nesses casos eles congelam antes o sêmen, porque eles podem vir a ficar estéreis. O mais interessante dessa parte do congelamento de gametas é com relação ao congelamento de óvulos, que é muito recente, tá? E ele sofreu um boom de 5 anos para cá, mais ou menos, com as técnicas novas de congelamento que permitiram uma eficácia quase igual ao congelamento de embriões, com o congelamento de óvulos. Há 10 anos atrás, uma gravidez resultante de um óvulo congelado era muito difícil. Hoje em dia a gente sabe que isso está muito mais fácil. Na própria novela também existe outro ponto, que é o preconceito. O preconceito do próprio marido pela procurar um doador e o preconceito da mãe do netinho, que fala que ela não pode ser mãe porque ela não sabe o que é ser mãe, que ela só faz bebê de proveta. Ainda existe o preconceito da sociedade em relação? Existe. Eu diria que, principalmente da parte dos maridos, dos homens. A mulher, mesmo que ela não tenha, por exemplo, os óvulos dela não sejam mais possíveis de serem utilizados, ela tenha que receber um óvulo, ela, ou bem ou mal, ela vai gestar. Aquela criança vai se desenvolver dela. Então ela passa por toda a gestação. Para o marido, às vezes, é um pouco mais complicado de aceitar que o filho é dele quando ele recebe, quando é resultante de um sêmen de doador, quando é um caso de um marido que tenha uma condição chamada, por exemplo, de azospermia, que é a ausência de espermatozoides no sêmen. Mas a gente conversando, explicando, eu acho que ser mãe, ser pai é muito mais do que simplesmente você gerar uma criança, seja naturalmente, seja por algum método de reprodução assistida. Doutor Roberto, esse tratamento é considerado caro. É um tratamento que requer tempo, dinheiro também. Já existe algum projeto dentro do SUS, com a Secretaria de Saúde, aqui no estado do Rio de Janeiro? Existe. Eu
Eu sou médico ginecologista também lá do Hospital dos Servidores do Estado, Hospital Federal dos Servidores do Estado, e a gente recentemente vem batalhando, a gente já vem batalhando há muitos anos já por isso, mas recentemente a gente conseguiu a aprovação de uma verba para criar o primeiro laboratório de fertilização in vitro do serviço público aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro não existe nenhum serviço que faça o que a gente chama de alta complexidade, que é justamente a fertilização in vitro e a inseminação artificial, principalmente a fertilização in vitro. E agora a gente está aguardando, a gente está em fase, já tem a área liberada lá no hospital, e a gente está agora aguardando a construção para que a gente tente o quanto antes colocar esse ambulatório em funcionamento, porque a gente sabe que a demanda é muito reprimida aqui no estado. Atualmente, por exemplo, se alguma paciente do serviço público tem necessidade de realização de um procedimento de fertilização in vitro, ela tem que ser encaminhada a São Paulo. Aqui no estado do Rio não existe. E esse projeto, quando estiver funcionando, ele pretende atender quantas pessoas? Esse projeto, inicialmente, a gente conseguiu a verba para atender um nicho muito específico da população, que são os casais sorodiscordantes. Ou seja, o que é isso? Quando o marido é HIV positivo e a mulher dele não é soropositiva. Nesses casos, a técnica de eleição para que eles engravidem é através da fertilização in vitro. Obviamente, a gente conseguindo implementar isso para os casais sorodiscordantes, o próximo passo, a gente com a estrutura toda pronta, a gente consegue implementar isso para os casais inférteis de um modo geral. Eu diria que eu não sei se eu poderia te dar uma previsão de quantos pacientes a gente poderia atender, mas certamente aí pelo menos uns 20 por mês eu acho que a gente conseguiria atender uma vez que tivesse tudo funcionando, tudo direitinho. Ok. Eu quero agradecer a participação do deputado, doutor Roberto também. Muito obrigado. Espero que você aí de casa também tenha gostado deste programa. Se você quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.